Olá, queridos amigos umbandistas simpatizantes Saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Você sabe qual é a diferença entre um banda branca, mesa branca e um banda kardecista? Vamos esclarecer isso agora após a vinheta. A Umbanda, segundo a versão da história mais aceita por todos, tem um pouco mais aí de 100 anos de fundação, não é mesmo? Quando o caboclo lá das Sete Encruzilhadas, incorporado no médium Zélio Fernandino de Moraes, anunciou a religião. E de lá para cá a religião foi crescendo, né? Cresceu muito e se diversificou tanto que deu origem a diferentes vertentes, com maneiras diferentes de tocar. No entanto, todas, sem exceção, com a mesma essência de base, que é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Essas vertentes se explicam pela forte influência que a religião sofreu desde seu início lá atrás por outras formas de crença, né? O que a gente percebe muito facilmente com o sincretismo dos santos católicos. Mas vai muito mais além do que isso, né? Nada da Umbanda ela foi reinventada. Tudo já havia sido feito de maneira parecida em algum lugar. Por isso que muitos não aceitam ali a história do Zélio como fundador da religião, lá em 15 de novembro de 1908, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? E preferem acreditar que a Umbanda já existia, pois os xamânicos já incorporavam, oferendavam, manipulavam ervas, né? Porque os orixás já existiam, porque a magia já existia, e etc, etc. Mas vamos nos atentar aqui que a Umbanda sintetiza vários elementos das religiões africanas, indígenas, cristãs e espíritas. E isso é o quanto basta para entendermos as diversas variações que encontramos da religião. Pois uma é mais exótica, a outra é mais kardecista, a outra é mais afro, e daí foram se denominando em Umbanda branca, Umbanda homolocô, Umbanda sagrada, enfim. Mas quais são essas diferenças? Hoje a gente vai falar sobre três vertentes, que são Umbanda branca, mesa branca e Umbanda kardecista, porque elas são bastante parecidas. Que faz uma confusão danada na cabeça de muita gente também, né? Na verdade, só duas são Umbanda. A outra é similar. Mas vamos lá. Vamos falar uma por uma rapidamente para entender isso. Umbanda branca. Na Umbanda branca, que em muitos lugares também é chamada de Umbanda pura, a característica mais forte é que ela não toca tabaque. É mais silenciosa, né? Não faz uso dos sons africanos em seus rituais. Os seguidores da Umbanda branca dizem que a Umbanda, em sua raiz, ela não utilizava instrumentos, não usava aparatos que foram ali sendo incorporados em diversas linhas de Umbanda, como ao longo, né, da trajetória da Umbanda, como cocar para os caboclos, como as guias de conta, como roupas coloridas e também não usam chapéus. Só usam roupas brancas mesmo. E também não usam ali como com frequência o fumo, a bebida. E é mais comum mesmo o uso da bebida e do fumo nas firmezas. Mas não pelos médios incorporados, entende? Não realizam trabalhos negativos, como amorosos, ou de alguma forma interfira ali no livre-arbítrio de ninguém. É muito confundida com o espiritismo, pela maneira calma e silenciosa dos seus rituais, sem tantas influências indígenas ou africanas, né? Infelizmente, dentro dessas variações e da própria religião, vamos encontrar uns que acham que são melhores que os outros. E é comum ouvir que a Umbanda branca é a verdadeira e que segue a tradição e a característica da fundação. E que as outras Umbandas, que são misturadas e que incorporaram elementos afros e indígenas, não são verdadeiras. Na verdade, gente, independe da vertente, né? Independente da vertente, não existe uma melhor que a outra. Todas as umbandas são igualmente boas e merecem respeito. Bom, entendido isso, Umbanda branca, então, é a que o povo chama de mesa branca? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mesa branca é a prática da mediunidade com base nas orientações de uma ou mais entidades, tipo um guia-chefe, né? Há uma mesa branca. Alguns pensam que é umbanda, outros dizem que é kardecismo. Na verdade, embora seja praticada por muitos terreiros, casas ou tendas,
embora esteja ali presente em alguns rituais religiosos sob o nome de Umbanda, Umbanda de mesa, por exemplo, ou de sessão astral, a mesa branca não é uma coisa nem outra. É uma forma independente de praticar a mediunidade, sem ligação nenhuma com nenhuma religião. Sabe aquela história, filho bonito todo mundo quer? Pois é, então, né? Olha, a mesa é em si um objeto indispensável nessas sessões, uma vez que serve ali de apoio, né, de contato material para os trabalhos de um modo geral. É em volta da mesa que os médios se reúnem, né, numa sessão, e a partir dela que é realizado um estudo, uma preleção, uma consulta ou uma comunicação mediúnica. É através dela ainda que os médios realizam seus trabalhos e é sobre ela, sobre essa mesa branca, que são colocadas as oferendas. É, enfim, gente, por meio de uma mesa que se faz o desenvolvimento e aplicação da mediunidade espiritualista dentre os seus adeptos. A mesa branca é livre no uso da mediunidade. A mesa é só mesmo um instrumento de apoio, onde os guias se comunicam. Os adeptos creem que trabalham com os 4 elementos, que são terra, ar, fogo e água, e fazem uso da numerologia, da astrologia, da cromoterapia. Se utilizam também de imagens, de velas, cristais, incensos, né? Na mesa branca não se cultua os orixás. Por isso, não existe sincretismo ali com os santos católicos. Os guias que se manifestam não são agrupados por linhas de trabalho como caboclos, pretos velhos e baianos, né? Eles podem se manifestar junto e misturado. E quando se manifestam, dizem ser padres, freis, índios, escravos, mas em outra forma de apresentação. Também não usam bebidas, fumos, roupas coloridas e aparatos como cocar, chapéus, etc. A Umbanda kardecista, também conhecida como Umbanda de Cáritas, né? E muito confundida com a Umbanda branca ou com a mesa branca. Mas a Umbanda kardecista é uma vertente ponto. É aquela que sofreu, né, maior influência do espiritismo. E seus adeptos são aqueles que, na maioria das vezes, veio do estudo, né, dos estudos de Allan Kardec, se identificam com o trabalho umbandista, mas não abrem mão dos ensinamentos de Kardec, da codificação de Kardec, né? Então passaram ali a desenvolver as giras de Umbanda junto com as sessões espíritas tradicionais. Essa vertente acredita ser a vertente mais antiga da Umbanda. Porém, não existe nenhum registro da data inicial em que começou a ser praticada verdadeiramente. Nessa vertente, não existe o culto aos orixás também, nem aos santos católicos. Não existe agrupamento de linhas de trabalho, como marinheiros, exus, pombagiras, boiadeiros, não existe. As sessões de Umbanda são realizadas, na maioria das vezes, apenas por caboclos e pretos velhos. E raramente trabalham com outras linhas, como as linhas das crianças, por exemplo. Eles usam roupas brancas somente e não aceitam que as entidades usem roupas de outras cores, bem como o uso de aparatos como cocares, capas, chapéus, fios de conta, as guias, né? Nem muito menos usem imagens, fumos, defumadores, velas, bebidas, incensos, nada disso. Vocês percebem que as 3 vertentes são bastante parecidas, né? E são mais calmas na maneira de lidar com a espiritualidade? As 3 têm em comum a preleção, por exemplo, que são aqueles ensinamentos e palestras antes dos trabalhos. Sempre com base ali nos ensinamentos de Jesus, da própria espiritualidade, e muitas vezes explicando o que são os trabalhos e quais as linhas que vão se manifestar, como que isso vai se dar. Dito isso, eu espero ter esclarecido essa dúvida, que sei ser de muita gente, né? Porque vira e mexe alguém pergunta que umbanda você toca, né? Ou ainda para os mais curiosos e que nunca foram ao terreiro ficam com dúvida, na sua casa tem matança de animais? Ou ainda tem aqueles que falam assim, eu conheço a Umbanda, já fui várias vezes na mesa branca, né? Bom, gente, a partir de agora, vamos colocar os pingos nos is e espero ter ajudado aí a colocar as ideias no lugar. E seja lá qual for a Umbanda que você frequenta ou se afiniza, faça com amor e dedicação, com foco em ajudar o próximo, porque eu acredito que esse é o caminho. É isso que eu aprendi durante todos esses anos dentro dos
terreiros de Umbanda. Peço que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos. Isso nos ajuda muito, vocês não fazem ideia o quanto. Existem outras vertentes umbandistas também. Veja aqui no canal outros vídeos sobre essas vertentes. Tem um vídeo aqui que fala sobre Umbanda Molocô, Umbanda de Angola e Almas, Umbanda mista. Outro vídeo aqui falando sobre Umbanda esotérica, Umbanda sagrada, Umbanda popular. Assista e conheça cada uma, porque a Umbanda é muito rica e tem muitas variações. Gratidão, que Oxalá nos abençoe hoje e sempre. Axé. Isso porque é uma maneira, né, mais exótica, né? A Umbanda branca Umbanda branca.